Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos, queridos, em 2025, no mês de junho, no dia 11. Estamos profetizando desde o início desse ano, um ano de novas e grandes oportunidades. E quando é uma palavra profética que vem do coração de Deus para o nosso coração, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam e buscam praticar os princípios da palavra de Deus, vai funcionar. Vai funcionar. E hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre a importância da lei da semeadura espiritual. Olha que texto magnífico. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É interessante a lei da semeadura. É a que diz que tudo que nós plantamos, toda semente que você planta, vai ter a colheita. Vai ter a colheita. E interessante que ele começa dizendo o seguinte, sobre a responsabilidade que nós temos. Ele diz assim: aquele que é ensinado na palavra deve repartir todos os bens com aquele que o ensina. Então ele está ensinando aqui sobre a importância de você apoiar aqueles que te ensinam, aqueles que te guiam espiritualmente. Olha que coisa fácil de entender, né? Você apoiar. E tem várias maneiras de você apoiar. Isso aqui a gente aprende também que tem um significado de uma reciprocidade nas relações humanas, nas relações entre as pessoas que estão na visão ou na comunhão. Entendeu? Existe essa reciprocidade. Isso é lindo demais. Uma das pessoas que deu seu depoimento hoje aqui, ela falou justamente, né, que ela tem sido abençoada, que ela tem abundância e que ela ainda reparte com aquele que pede. Seja uma pessoa que passa na casa e pede, ela ajuda, um vizinho, um parente, alguém que precisa, ela ainda tem para ajudar. Isso é sensacional, isso é magnífico, né? Isso é magnífico, a pessoa que pratica esses princípios. Então a gente vê que a lei da semeadura, que está escrito em Gálatas 6, aí o verso 7 e 8, ele está dizendo o seguinte, olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Então a gente percebe aqui, que aqui a natureza da semeadura. Ele está dizendo o seguinte, o que semeamos, ações, atitudes, pensamentos, vai determinar o que você vai colher. O que você vai colher. Então é muito interessante isso aqui. Isso aqui, essa lei da semeadura, isso aqui é para todo mundo. Até para aquele que não acredita em Deus. Você está entendendo? Imagina, nem a pessoa, tem gente que nem acredita na existência de Deus, mas a lei da semeadura é para todos, independente da crença ou da fé. Agora imagina quem tem fé. Imagina quem acredita no poder da fé em Jesus. Jesus que é o autor e consumador da fé. Se a lei é para todo mundo, a lei da semeadura, imagina para você que acredita.
para você que crê. O livro de Crônicas, lá em 2 Crônicas 20, uma parte desse versículo diz o seguinte: crede no vosso Deus, ou seja, tenha fé em Deus, que você vai estar seguro, protegido. Tenha fé ou creia nos seus profetas e prosperareis. Você vê que tem uma conexão entre o divino e o humano, Deus e os homens. A prova disso, você ler a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você observa que todos os projetos que Deus quis realizar na terra, ele separou pessoas. Ele separou homens, em alguns casos foram mulheres, né? Por exemplo, na época de Israel, quando havia ali os juízes, teve um juiz lá, o Gideão, Sansão, mas teve um momento que teve uma mulher chamada Débora, que foi uma juíza, que fez um papel brilhante na época. Então Deus, ele chama quem ele quiser, seja um homem, seja uma mulher, seja um casal, seja solteiro, não importa. Aquele que ele chama, aquele que ele escolhe, ele vai dar uma tarefa, ele vai dar uma missão. É bem simples de entender. É o seguinte: Deus quer fazer algo aqui na terra, e ele pode fazer, só que ele convoca pessoas, ele chama pessoas, ele dá uma missão para cada um de nós. E todo ser humano tem uma missão. E quando essa pessoa não compreende a missão que ela tem, às vezes a vida dela não é completa. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, nem sei o que eu estou fazendo na vida. Então, são pessoas que não sabem, elas estão assim meio desorientadas, estão meio perdidas no mundo. Às vezes tem pessoas que estão até no círculo da fé e perdidas, sem rumo, não sabe para onde, não sabe o que é da vida. Então, é interessante essa questão aqui da lei da semeadura, porque ele está dizendo o seguinte: essa é a natureza da semeadura. Se você semeia atitudes boas, você vai colher proporcional àquilo que você semeou. Pensamentos. Então você tem que... Pensamentos também são sementes. Mesmo que o teu pensamento não venha gerar uma fala, mas você pensou. Então pense coisa boa. Pense em coisas boas. Pare de ficar pensando negativamente. Pare de ficar pensando só em coisas ruins. Só em coisas ruins. Isso não leva a nada, só piora a situação. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai ignorar os problemas que estão acontecendo no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ser mais seleto com aquilo que você pensa. Entendeu? Até tem um filósofo que diz, né? Penso, logo existo, não é? Você está entendendo? Agora, Salomão, que recebeu uma sabedoria sobrenatural, que Deus deu para ele, sabedoria, ele fala justamente aqui em Provérbios, por exemplo, quer ver? Provérbios 23, verso 7, ele diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou? Como você se vê? Como você pensa de você mesmo? Como um Zé Ninguém? Um João Ninguém, com todo respeito aos nomes, mas fulano não é ninguém. Você pensa de você mesmo? Porque às vezes, se a gente não se cuidar, a gente tá jogando contra nós. Então, quando você pensa negativamente com relação à sua vida, você está jogando contra você. Então, há muitos problemas, às vezes é a gente que está pensando o que não deve pensar. Pensar só em coisa ruim, negativa, pessimismo. Às vezes está enfrentando um problema na sua vida, em alguma área, talvez nas finanças, talvez no casamento, talvez na empresa, sei lá, em alguma área da tua vida, mas que a coisa não tá legal. E se você ficar só pensando negativamente, só vai piorar. Então, se tá mal, você tem que começar a pensar, não, vai ter solução. Deus vai me dar uma saída, Deus vai me dar sabedoria, eu vou ter uma ideia que Deus vai me ajudar a resolver essa parada para ficar melhor, para resolver esse problema. Então não fuja dos problemas, não fuja daquele problema que você tem que encarar com fé em Deus, mas pensando positivamente, que vai resolver aquela situação, que vai resolver. Então pensamentos também é uma semente. Se você pensar coisa boa, você poderá ter coisa boa. Se você só pensa coisa ruim, só vai ter coisa ruim na tua vida. Então, como imagina na sua alma? Como você se imagina?
Eu sempre ensinei, e de vez em quando eu falo aqui também, sobre o teste do espelho. Olha para o espelho, você sozinho, vai no seu quarto ou no seu banheiro, onde tem um espelho grande, de preferência um espelho grande. Dá uma olhada para o espelho. Como que você vê naquele espelho? Entendeu? Tem um colega aí que ele escreveu um livro uma vez e na capa do livro justamente ele falava, o título era Como Você Se Vê. Aí na capa do livro era um homem vestido assim de terno, gravata, como fosse um executivo, né? Uma maleta na mão, olhando para o espelho. Só que ele estava com aquela vestimenta, mas quando ele olhava para o espelho, ele se via como um derrotado, um cara cabisbaixo, desanimado, e o livro fala sobre isso. Então você veja bem, tem gente que é assim, às vezes a aparência está até bonita, mas ele não se vê daquele jeito. Ele se vê derrotado, fracassado, né? Ele se vê nas dívidas, falido, quebrado. Então você tem que mudar. Então tudo tem a ver com os nossos pensamentos. A nossa mente é um campo fértil. Nossa mente ela é poderosa. Através da sua mente você vai ter coisas que você ainda não tem. Então use esse recurso que Deus deu para mim e para você, que é a nossa mente, que é o nosso cérebro, que é os nossos neurônios, que é a nossa mentalidade, né? E pense coisa boa. Porque Deus não está pensando nada de ruim contra mim nem contra você. Por mais que erramos, falhamos, Deus não quer o nosso pior, Deus quer o nosso melhor. A prova disso é que Ele nos amou de tal maneira que Ele fez a lei da semeadura. Ele plantou Jesus Cristo, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Ali foi lançado a semente para salvar a gente, entendeu? Ali Jesus é concebido por obra do Espírito Santo, né? Maria não teve Jesus por uma relação sexual, que é o normal entre um homem e uma mulher. Mas foi o quê? Por obra do Espírito Santo. Então Deus, através do Espírito Santo, que implantou a semente, Jesus Cristo, no ventre de Maria. E ali Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus desenvolve, Jesus realiza o seu ministério e Jesus morreu numa cruz. E ali Jesus morre, crucificado. E Jesus levou sobre si os meus pecados, os teus pecados, todos os pecados da humanidade. Por isso que a Bíblia diz, quem crer, você tem que crer em Jesus. Então você precisa compreender que o próprio Deus nos amou de tal maneira que Ele plantou a semente para salvar a humanidade. Então se você quer a verdadeira paz, se você quer realmente que Deus perdoe todos os seus pecados, que Ele escreva o seu nome no livro da vida, não é no livro da escola, no livro de uma comunidade religiosa, não, no livro da vida, um livro especial que só Jesus vai escrever. Então você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus e como seu pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está falando dele próprio, de Jesus Cristo. Então você precisa entender isso. O próprio Deus teve que plantar, teve que semear. E Deus colheu uma grande família, a família de Deus. Aqueles que declaram a sua fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amado e minha amada, pense assim, a natureza da semeadura. O que semeamos? Ações, pensamentos e atitudes. Semeie. Você quer uma família abençoada? Semeie coisa boa na sua família. Você quer um casamento feliz? Um casamento abençoado? Semeie boas sementes no teu casamento, no teu cônjuge. Seja a esposa semeando boas coisas no marido e o marido também semeando na esposa. Entendeu? É isso. É isso. A semeadura de coisas boas. Semeie coisas boas na vida dos seus filhos. Você que tem os seus filhos, suas crianças, alguns ouvintes já têm filhos já grandes, casados, né? Mas tem aqueles que estão constituindo família agora, tem o seu bebezinho, o seu neném e tudo mais. Então, semeie coisas boas. Salomão também, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ele diz, instrui o menino no caminho em que deve andar,
E até quando envelhecer não se desviará dele. Em outras Bíblias diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Então é semear coisas boas, princípios da palavra de Deus, semear nos seus filhos o exemplo da honestidade, não é? É isso. É isso. Está entendendo? É isso. Você quer que os seus filhos cresçam? Então ensine coisas boas. Ensine bons princípios. Né? Ensine. A gente vê aí o mundo, né, sem Deus está um caos. O mundo sem Deus está um caos. Essa é a verdade. Famílias que não entendem isso aqui estão em situações difíceis. Porque eles não entendem isso aqui. Por isso que o evangelho tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo. Entende? Por quê? Porque a palavra de Deus é a resposta. Já diz, a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Então Salomão diz, ensina. Então se você tem filhos pequenos, então cuida bem dele, né? Ensine boas coisas, boas maneiras de comportamento, ensine, acompanhe o crescimento aí do teu filho, da tua filha, porque eles crescem rapidamente, não é? A gente tem experiência, um pouco de experiência, né? Já tem uns filhos aí, tem uma filha de 31 anos. De vez em quando eu olho nas fotos, porque quando ela nasceu, não é como hoje que tem o celular, tudo, qualquer coisa você registra. Na época não, tinha que tirar foto, bater foto, revelar foto, né? Algumas queimavam, né? É bem diferente, né? Mas a gente tem algumas fotos dessa época, a gente começa a olhar ali, eu fico imaginando naquela época, olha como ela era assim, como a gente fazia isso, aquilo, né? A gente graças a Deus, tem boas memórias, boas lembranças, né? Então é isso. Então valorize, já ensina pequeno, né? É isso, minha gente. Então, voltando aqui, a importância da lei da semeadura. Outra coisa importante desse texto, voltando aqui a Gálatas capítulo 6, agora o verso 9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, né? Se não houvermos desfalecido, ou seja, se a gente não desanimou, então não pode desanimar. Não pode deixar o desânimo te atingir. Porque quando o desânimo atinge uma pessoa, se ela não sair desse desânimo, ela só vai para trás. O desânimo, já diz, desânimo. Você já viu aquela pessoa que diz assim, fulano é um desânimo, pastor. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, pastor, mas aquela fulana é um desânimo, pastor. Eu falei, ô Jesus, tenha misericórdia desse desanimado aí, né? Então desânimo é muito ruim, né, gente? Então veja bem, então o que ele está dizendo aqui nesse verso 9? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, olha, no tempo certo vai ter a colheita. Ele está dizendo o seguinte, tem que ter encorajamento à perseverança, mesmo diante da desmotivação ou das dificuldades, minha gente, entendeu? Então encorajamento à perseverança. Eu sei que às vezes tem gente que está pensando assim, pastor, mas tem gente que mora comigo, mas eles estão desanimados, eles não me encorajam em nada, eles não me apoiam em nada. Se eles não te apoiam, mas você tem que saber o que você está fazendo. Às vezes a gente não vai encontrar apoio mesmo. Eu sei o que é esse filme eu já passei, né? Tem tanta coisa que Deus está me abençoando hoje, mas se eu dependesse de gente do passado, eu não estava aqui, porque eles eram desanimados. Mas por que eles eram desanimados? Porque eles não entendiam o que Deus estava falando comigo para fazer. Porque você que tem que entender o que Deus está mandando você fazer. Então você tem que entender que às vezes Deus te dá uma missão nessa vida e você não vai ter apoio a princípio de pessoas. Mas se Deus está te apoiando, Ele vai levantar as pessoas certas. Entendeu? Então é isso. Então às vezes você está travado na vida, às vezes a coisa não vai na sua vida porque você está rodeado de gente que não te apoia. E até uma coisa boa, só que eles não te apoiam. Agora, se eles não te apoiam, mas você tem certeza do que você está fazendo, você acredita que isso é de Deus, você está com Deus, você tem firmeza nisso, então manda ver, não fique esperando a torcida não, porque nem todo mundo torce pela gente, nem todo mundo torce por você, tem uns que torcem contra, entendeu? Só que nem a gente fica sabendo quem é contra e quem é a favor. Entendeu, meu amado? Então você tem que estar confiante em Deus, porque Deus nunca vai deixar a gente na mão, né? Tá entendendo? Então, é isso aí. Para a gente orar, eu quero concluir dizendo o seguinte, o verso 10, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, o que significa isso aqui? Enquanto temos tempo,
aqui está dizendo, enquanto temos oportunidade. Oportunidade, entendeu? Então, tempo aqui significa oportunidade. Hoje você está tendo a oportunidade, através desta palavra, aleluia, oh glória, através desta palavra, se você está pegando a revelação desta palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, você vai ver, a tua vida vai dar uma guinada, vai crescer, vai desenvolver, baseado nessa palavra, que eu creio que neste momento, uma chave está abrindo portas para você, está tendo um destravamento na tua vida, se você está entendendo a revelação desta palavra de hoje. Então hoje é o tempo. Hoje é a oportunidade de você fazer diferente, de você fazer melhor. Se até aqui você me ouviu e está dizendo, puxa, pastor, eu errei aqui, errei ali. Amado, quem que não erra? Todos nós erramos. Pare de ficar se culpando. Se errou, corrija a rota. Aproveite, corrija a rota. Entendeu? Eu sempre falo, e até vou repetir, eu vou no endereço, eu vou colocar lá no aplicativo onde eu quero chegar, e eu não conheço o caminho, coloca, e ele vai te orientando, não é assim? Ali o GPS, essa coisa moderna, ele vai te orientando, né? Tem vários aplicativos, você vai se orientando. Aí um dia eu estava indo, esses dias, num local aqui em Curitiba, de repente, em vez de eu entrar na rua certa, eu entrei numa antes, né? Daí o próprio, ali ele já atualiza, ele faz um barulhinho, né? Um barulhinho, e já atualiza lá o negócio, para você voltar para o caminho certo, para onde você quer, para o teu destino, né? Então errar é isso, às vezes você errou o alvo, então Deus está te falando, ó, vamos corrigir hoje, hoje é tempo de corrigir o alvo. A gente orou 21 dias, vamos continuar orando, orar nunca pode parar, né? Então você está vendo o resultado, mas continue na fé, continue na bênção, porque Ele está dizendo, então, enquanto temos tempo, ou seja, oportunidade, façamos o bem a todos, Ele está bem claro aqui, façamos o bem a todos. Mas aí ele faz uma ressalva, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha como é que é, olha a revelação aqui, pessoal, entendeu? Então, ele está dizendo o quê? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está dizendo o quê? A importância, minha gente, de agir com bondade, compaixão, priorizando as pessoas da fé, ajudando a todos, mas tendo uma prioridade com os da fé. Olha que lindo isso aqui. Que Deus te abençoe com esta palavra e eu encerro então orando com todos vocês nesta manhã especial e já peço a Deus, em nome de Jesus, que nos ajude a semear boas ações e a colher frutos espirituais. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, ó Pai, pela vida, Senhor, por estar aqui com essa inspiração do Teu Espírito Santo para continuar conduzindo milhares de pessoas através das instruções espirituais aqui de segunda a sexta-feira neste horário, inclusive aqueles que vão nos ouvir em outros horários através do nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todos nós. E eu peço por mim e por todos que estão me ouvindo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, purifique a nossa mente, o nosso coração e renove as nossas forças, Pai, para que possamos realmente cumprir esse ensinamento no dia a dia, que não fique apenas em um discurso, que não fique apenas em um ensinamento lindo e maravilhoso, mas que no dia a dia possamos cumprir esta palavra, praticar os princípios da Tua palavra. Senhor, eu coloco no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento, ou aqueles que pararam até agora os seus compromissos, deram uma pausa no seu trabalho e estão orando conosco, alguns até se ajoelharam, Pai, olha a fé que eles têm. O Senhor está vendo que este povo que nos acompanha aqui, eles têm fé, eles querem vencer, estão vencendo e vencerão a cada dia. Senhor, abençoa cada um deles, desde o mais criança, o bebezinho inocente, até a pessoa mais experiente de vida que está nos ouvindo agora. Que a Tua graça seja sobre todos nós. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos proteja, Pai. Nos blinda a nossa mente, o nosso coração, a vida de cada um de nós que estamos neste momento de fé, de palavra e de oração. Proteja, Senhor, e dê a todos nós sabedoria, capacidade, habilidade e nos dê também discernimento espiritual. Senhor, abençoa tudo que os ouvintes separaram para o momento da oração.
oração. A água no copo, na garrafa, numa garrafinha PET, nós pedimos a bênção e a consagração dessa água para que se torne um remédio após essa oração. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, contratos de compra e venda, escritura de imóveis, compromissos que eles têm que pagar do dia a dia, os compromissos tanto dessa pessoa, ouvinte, quanto da empresa, aquela pessoa que tem o seu CNPJ, tem o seu negócio próprio. Senhor, dê condições e prospera para que todos consigam honrar os seus compromissos e também ter sempre sobra para poder sobrar, não apenas empatar. Que quando terminar o mês, Senhor, não empate e nem falte, mas sobre, haja lucro, haja um saldo positivo, tanto na questão espiritual quanto também material. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Abençoa também aqueles que têm semeado a sua semente financeira, dentro dessa palavra de semeadura. Senhor, abençoa cada semeador, aqueles que semeiam no Agindo Deus, que vão semear hoje, que vão começar a semear hoje, ou aqueles que vão retornar a semente, a plantar a sua semente, o seu tijolinho da fé. Libera o teu favor, Pai, na área das finanças e dos negócios dos teus filhos e filhas. Assim oramos e os abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.